FNAF 2 começa em 1982, onde conhecemos Charlie, uma garota solitária que é apaixonada pela marionete, uma das atrações da Freddy Fazbear Pizza. Ela e Vanessa, sua melhor amiga, estão na Freddy's por causa de uma festa de aniversário. E ao que tudo indica, Charlie não é uma criança muito aceita pelas outras e por isso prefere ficar sozinha. De repente, ela vê um coelho amarelo levando um garotinho para os fundos da pizzaria. Supondo que o garoto estava em perigo, ela pede ajuda para os adultos falando que tem uma criança em perigo. E todos, simplesmente todos eles cagam na cabeça da Charlie e ignoram uma criança pedindo ajuda. O que é bizarro, já que é meio difícil um adulto ir sozinho em um local que é feito para crianças. Logo, aqueles adultos ali, em sua maioria, são responsáveis por cuidar de, no mínimo, uma criança, né? Então por que nenhuma pessoa ali ao menos tentou conversar com a Charlie para saber o que ela viu? Se ao menos ela tivesse a oportunidade de explicar o que aconteceu e depois disso acharem uma bobagem, faria mais sentido. Como assim o animatrônico levou uma criança pros fundos? Você deve tá vendo coisa. Enfim, parece que só adultos incompetentes vão pra Freddy's. Vendo que ninguém ali iria ajudar ela, Charlie decide ir sozinha resgatar o garoto. Vanessa tenta impedi-la, já que ela é filho do William e ela sabe muito bem que se a Charlie for atrás do menino, ela vai ser churrascada junto com ele. Mas a Charlie vai mesmo assim e encontra o moleque desmaiado no chão de uma cozinha? Um lugar pra lavar a louça suja? Sei lá, só sei que eu não faço a menor ideia do porquê ali tá vazio. É um lugar restrito pra funcionário? Só o chefe pode lavar a louça? E obviamente isso não faz sentido, somando com o fato da Freddy estar lotada naquele dia. Alguém tinha que estar trabalhando ali, mas por algum motivo ali tá completamente vazio. Depois de resgatar o garoto, a Charlie simplesmente decide pegar o caminho mais longe que leva até o palco, sendo que ela poderia simplesmente ter ido por onde ela entrou. E muito provavelmente ela sairia a tempo de não levar um monte de facada nas costas. Mas tudo isso só aconteceu para que a Charlie caísse no alçapão onde a Puppet ficava embaixo e possuísse ela. Seria muito mais coeso se, por exemplo, William atraísse a criança de dentro da cortina do palco. A Charlie vê, vai atrás e volta com a criança por onde ela entrou, resultando exatamente na mesma cena, fazendo a Charlie possuir a Puppet. Agora vamos analisar como é a morte da Charlie nos jogos. 1983. Freddy Fazbear Pizza. Durante uma noite chuvosa na Freddy's, a Puppet observa as crianças de dentro de sua caixa de música, sendo responsável por cuidar delas. Charlie é filha de um dos donos da Freddy's, Henry Emily, um homem muito ocupado que foca todo o seu tempo ao trabalho e quase nenhum à sua filha. Infelizmente, ela é presa do lado de fora da pizzaria, presumidamente pelas mesmas crianças que bloqueiam a caixa da Puppet, impedindo-a de ajudar a Charlie a tempo. Acontece que a Charlie estava no lugar errado, na hora errada. Socorro! Alguém me tira daqui! Alguém me ajuda! Papai! Um homem mau passava de carro por perto. Ali ele viu a oportunidade perfeita para tirar a vida da garota sem deixar suspeitas. O motivo do assassinato é incerto até hoje, mas o culpado é sem sombra de dúvidas William Nefton. Ele deixa o corpo da garotinha junto ao lixo do restaurante e vai embora, deixando apenas as marcas do pneu de seu carro roxo para trás. Entretanto, a Puppet consegue sair da caixa e ela vai atrás da garotinha no meio da chuva. Não há tempo de impedir o que aconteceu, mas há tempo de confortar a garota no último momento da sua vida. A frase dita pelo Henry no sexto jogo, abre aspas, ninguém estava lá para te carregar nos braços, do jeito que você carregou os outros nos seus, fecha aspas, foi forçada goela abaixo para criar essa sequência que, apesar de ser bem feita, é mal escrita. Ela não impacta quando você analisa a fundo o que tá acontecendo na tela. Qual era a dificuldade de fazer o que já funcionou? E então, Charlie fica presa à raiva, o último sentimento que ela teve antes de morrer. E por isso, ela mata todos que ficam no caminho dela, principalmente os pais, que foram responsáveis por tudo o que lhe aconteceu. Mas a Puppet não é só raiva. Não tô falando que ela é um anjo no jogo, se você não tocar a musiquinha dela, ela te mata sem mais nem menos. Mas o filme demonstrou em nenhum momento que ela se preocupa com os outros espíritos, com as outras vítimas. Até porque o filme fez questão de fazer ela não ter conexão com eles, o que faz sentido tendo em vista a narrativa do filme, mas elimina um dos maiores traços da personagem, a misericórdia. Continuando, ela é capaz de se comunicar com a Abby através do Fast Talker, um brinquedo que a Abby decidiu pegar da pizzaria destruída quando ela e o Mike foram procurar os animatrônicos do primeiro filme, o que é no mínimo duvidoso. Como a Puppet consegue se comunicar através desse brinquedo? O sistema da Puppet era conectado a esse brinquedo? E como ela sabia que alguém tinha levado ele pra casa? Ela tinha conexão Wi-Fi com o bagulho? É uma dúvida genuína, porque o filme não explica em nenhum momento como ela faz isso. Se ela consegue se conectar a um brinquedo, por que ela não se conectou ao sistema telefônico da casa do Schmidt
e ligou pra Abby. Por que aquele brinquedo em específico a Puppet consegue se comunicar? Outra coisa que me incomodou muito no filme foi a inconsistência dos animatrônicos, que aparentemente escolhem se vão ser lentos e barulhentos ou rápidos e extremamente silenciosos. No primeiro filme, os animatrônicos são apresentados como lerdos e barulhentos pra caramba. O único que demonstrou ser capaz de correr foi o Foxy. Já o segundo filme continuou com essa lógica, a não ser que seja conveniente eles fazerem nenhum barulho ou aparecer magicamente na casa do Mike, ou atravessar janelas menores que eles. Quem foi o cabeça de melão que pensou que nenhuma pessoa questionaria o fato do Toy Bonnie simplesmente atravessar uma janela menor que ele, sem fazer nenhum estrago? Todo mundo sabe que as casas dos Estados Unidos não são de tijolo que nem as do Brasil, são materiais mais frágeis, então como um robô pesado se enfiou numa janelinha sem deixar nenhum único arranhão na parede? Qual era a dificuldade de fazer o quarto ter uma janela grande, por exemplo? Ia ser muito conveniente, mas pelo menos ia fazer sentido. Nos jogos existe uma consistência, porque os animatrônicos são lentos e barulhentos, em todos eles, exceto o Sister Location. Aquele jogo é uma exceção à regra, porque os animatronics daquele jogo são máquinas de caçar praticamente. Um dia eu vou fazer um vídeo falando só deles. Você pode até tentar falar que eles andam rápido demais nos jogos, se movendo de câmera em câmera em questão de segundos, mas vale lembrar que os jogos são 6 horas condensadas em alguns poucos minutos, ou seja, eles ainda estão demorando pra ir de sala em sala. Mas no filme não, a Chica atravessa a escola inteira sem ninguém notar e ela ainda sabe pra onde o professor de robótica tá indo. Falando nele, que personagem meia boca, viu? Desperdiçaram um puta ator foda pra ser um velho babaca que aparentemente não tem motivo pra ser babaca. Ele fica o tempo todo só falando mal de animatrônicos e falando que eles são uma vergonha pro que a robótica realmente é, mas o filme não desenvolve isso, ele só pensa assim e pronto, acabou. Não tem desenvolvimento do porquê ele pensa assim. Ele poderia ser um dos pais que recusou ajudar a Charlie e ficou traumatizado depois de ver o que ele deixou acontecer. Daí ele teria um bom motivo pra parecer tão traumatizado e preocupado com a Freddy's. Já que a Fazbear Entertainment, nesse caso William Afton, colocou a culpa da morte da Charlie nela mesma, alegando que ela entrou numa área restrita, o que pra aquela época, onde a segurança era bem diferente do que é hoje, até que faz sentido as pessoas acreditarem. E sabe quem poderia ter acreditado nisso? O professor, porra! E nada impede desse realmente ter sido o caso, mas o Scott simplesmente decidiu que não precisava desenvolver ele, e não teria problema caso ele fosse um personagem irrelevante pra história. Mas infelizmente ele é parte essencial do plot. A Abby só libertou os animatrônicos da Freddy's pra poder usar a Chica como trabalho dela, porque o filho da puta foi e quebrou o trabalho que ela tinha feito. O que aliás é 100% plausível, com certeza uma criança de 11 anos criou um animatrônico gigante sozinha, e ela ganha a feira de ciências, ou robótica, sei lá, e todos aplaudiram. Eba. E puta que pariu, que edição merda fizeram na cena em que o Mike tá no escritório da Freddy's e tem 1000 bichos indo pra cima dele. E parece que a cena dura horas. Os animatrônicos tão com pena de ir pra cima do Mike. É sério, se você assistir de novo, você fica se questionando por que caralhos o Mike não foi atacado. Mas infelizmente as estranhices não acabam por aí. Mais estranho que isso são os caçadores de fantasma, que são péssimos em caçar fantasma. Eles só têm uma única câmera que fica com o cameraman. E o que eles decidem fazer? Dão uma de Scooby-Doo e se separam. Qual a lógica de se separar se eles não têm vários equipamentos e câmeras para caso só um deles capte algo sobrenatural? E pior, o burro que foi sozinho pra atração do rio decidiu ficar dentro d'água um tempão. Ao invés de sair, foi nadar. O rio nem é fundo, até porque a merda do rio é uma atração pra criança. Ele não pode ser fundo. E tem a coitada da Lisa que foi atrás da música da Puppet e ficou toda abobada, sem ouvir nada, enquanto o mecanismo da caixa da Puppet fazia um barulho alto pra cacete. Mas essa aí até dá pra relevar se comparar com o abobado que caiu no rio. A única morte que não foi nem um pouco forçada foi a do cameraman, e ela foi muito foda. A Mango puxou o cabo pra cima, cortou o corpo dele inteirinho. Enfim, um coitado. Era só os caçadores de fantasma ficarem juntos até algo obrigar eles a se separar. Tipo um animatrônico indo pra cima deles e cada um decidindo fugir pra um canto. E pra Puppet ser libertada da caixa de música, era só alguém tentar se esconder lá e sem querer parar a música, seja esbarrando na caixinha, tropeçando nela ou qualquer coisa do tipo. Pronto, melhorei a cena e deixei ela mais coisa. Scott, me contrata pra escrever o terceiro filme. Agora é a hora de falarmos dos elefantes roxos na sala, os Aftons. Vamos começar. Michael Afton foi o William desse filme. Ambos são os vilões, ambos são piradinhos da cabeça e ambos aparecem no começo do filme e voltam só no clímax, sendo mal aproveitados durante todo o filme. Tal pai,
conectar o filho. Mas diferente do William, que ao menos teve uma entrada épica ao som de uma trilha sonora de arrepiar o cu da bunda, o Michael só aparece, liga a luz da sala e fala o plano de vilão dele. Parece que saiu de um desenho animado essa ideia tosca. E novamente temos um puta talento desperdiçado. Fred Carter se encaixou como uma luva no papel de Michael. A atuação dele é tão boa que faz essa cena extremamente boba se parecer séria, mas infelizmente ele apareceu pouco e não foi tão desenvolvido quanto deveria. Já o William foi mais desenvolvido nesse filme e a gente vê a forma como ele tratava bem a filha dele, ameaçando com faca. Que lindo. Mas ainda falta sabermos a motivação dele, o que eu entendo ficar pro próximo filme. Meu despertador tocou. Continuando. A sequência de sonho da Vanessa foi uma das melhores partes do filme, mas ela não foi perfeita por causa do elefante vestido de palhaço na sala. Por que caralhos essa porra tá aqui? Claro, faz sentido ela existir naquele momento da história, mas aparecer do nada, sem ao menos explicar o que ela é ou o que ela tá fazendo aqui. Claro, existe o argumento de que o filme foi feito pros fãs, mas nem por isso eu espero que as pessoas que não conhecem FNAF presumam que aquela é a Circus Baby, antagonista do jogo Five Nights at Freddy's Sister Location. E não é como se eu quisesse que o filme explicasse tudo que eu tô vendo. Eu só quero que o filme funcione sozinho sem precisar de um conhecimento pré-determinado dos jogos, ou esperar daqui 3 filmes pra aparição da Baby ter sentido pro público geral. É óbvio que eu gosto das referências que só um fã entenderia, mas elas precisam ser sutis e sem estragar o plot do filme, tal qual a aparição do Shadow Bonnie. Pra uma pessoa normal, aquilo pode ser interpretado de 1001 formas diferentes. Já pros fãs assíduos da franquia, essa referência é tudo, e faz todo sentido ela ser sutil. Já a Circus Baby é algo mais complexo que isso. Se ao menos o esquema dela, a planta dela, aparecesse da mesma forma que o dos outros animatrônicos aparecem na oficina do William, pré-determinando a existência dela pro público geral, a cena seria mais agradável na minha opinião. Mas essa referência tá longe de ser tosca que nem a aparição do Doug. Contexto rápido. Depois de arremessar a Mangle na casa de um casal que tava prestes a ser morto pelo Toy Fred, a fim de destruir a Mangle junto do Toy Fred, a Vanessa leva o casal que estava na casa pra uma casa de um vizinho, que acaba por ser o Doug, o advogado engraçado do primeiro filme que virou meme, pedindo pra ele ajudar eles. E sabe o que ele fala? Vocês vão precisar de um bom advogado, enquanto a câmera dá zoom nele. Eu fiquei com vontade de arrancar meu cu. Era só ele aparecer e acolher aquele casal. Isso ia dar mais vida pro filme, mostrar que os personagens vivem na cidade e sentem o impacto das ações dos protagonistas e antagonistas. Quem tá vendo o segundo filme muito provavelmente viu o primeiro e lembra do advogado que virou meme, não precisava forçar essa fala merda. Me perdi. Era pra falar dos Eftons e eu comecei a falar de outras coisas. Enfim, voltando pra eles, nós temos a Vanessa, que continua sendo a Vanessa, né? Ela não mudou muito e continua sendo muito Vanessa, assim. Só que tem uma coisa que diferencia ela da Vanessa do primeiro filme, que lá ela explicava tudo pro Mike. Nesse aqui ela decidiu ficar quieta e só abrir a boca pra falar com a Puppet exatamente o que mantém ela presa no restaurante, fazendo com que a Puppet saiba exatamente como ela dá a senha que libere os animatrônicos da trava de perímetro. Parabéns, Vanessa! Aliás, é todo mundo muito burro perto da Puppet. Eu acredito que ela tem um poder de emburrecer as pessoas ao redor dela. A Vanessa, ao invés de mentir pra Puppet, decide explicar com precisão o que mantém ela presa na pizzaria. Quando o Mike usa a caixa de música pra expulsar a Puppet do corpo da Abby, ele fecha a merda da caixa logo em seguida. E mais burros do que a Vanessa e o Mike, temos os espíritos das crianças, que apesar de não terem sido afetadas pelo raio de burrice da Puppet, elas conseguem ser os seres mais estúpidos de toda a franquia. Se as crianças levaram o William pra uma sala secreta pra impedir que ele volte, por que elas não destruíram o traje do Coelho Amarelo? Literalmente, porque elas não deceparam o corpo dele em pedaços e impediram ele de possuir o traje. Elas tinham essa capacidade. Elas fizeram isso com os toys. Por que com o William não? Nos jogos, elas não têm essa capacidade porque o William tá preso dentro do Coelho Amarelo depois de destruir os animatrônicos. Então não tinha como eles fazerem isso fisicamente. Mas no filme, isso não aconteceu. Os animatrônicos estavam lá. Eles poderiam fazer isso. Olha, o que tudo indica, durante esses 2 filmes, o Scott nunca teve alguém pra auxiliar ele no roteiro do filme. Parece que no terceiro filme vão ter novos escritores. Talvez pra auxiliar o Scott, ou o que eu espero, pra escrever o roteiro no lugar dele. Ele só vai lá pra falar, não, acontece isso, isso e isso. Aí eles vão e escrevem o isso, isso e isso de uma forma legal. Não é por mal.
ele conta uma história boa. Secret of the Mimic tá aí pra provar. A história daquele jogo é muito pica e te prende do começo ao fim. Mas isso é porque lá ele sabe o que tá fazendo e o que ele quer contar, como ele quer contar. Nos filmes ele parece que tá perdido no meio das ideias. E fazer um amontoado de momentos épicos com referências não faz um bom filme. Eu não quero um edit. Eu não tô indo no cinema pra ver um edit, porra. Eu quero um filme que me dê medo, assim como eu sempre senti jogando FNAF. Que seja consistente, que tenha personagens interessantes e desenvolvidos. E se os filmes estão sendo feitos pros fãs, eu espero que eles não enxerguem os fãs da franquia como amebas sem pensamento crítico que aceitam qualquer merda como se fosse ouro. Enfim, não tenho muito mais o que falar, então eu só vou esclarecer uns pontos aqui. Se você gostou do filme, tá tudo bem, sério mesmo. O problema aqui é que é inegável que esse filme é um amontoado de galhofa com algumas cenas boas aqui e ali. E tá tudo bem gostar dessa galhofa. Eu também gosto de coisas ruins e que estão cheias de galhofas. O que não tá tudo bem é passar pano e tratar essa galhofada toda como se fosse algo de extrema qualidade. Porque não é. E tá muito longe de ser. Mas tem espaço pra melhorar e tem potencial pra melhorar. E se o próximo filme não melhorar, acabou. Pra mim simplesmente acabou. Os filmes todos vão ser uma merda e eu vou perder completamente toda a esperança nessa franquia cinematográfica de FNAF. Enfim, povo, é isso. Um beijo e um queijo. Tchau, tchau.